Nós vamos falar hoje sobre o relógio do juízo final. E mais do que tudo, o mundo está a ponto de se colapsar. O mundo está a ponto, não só o mundo, como os sinais estão muito evidentes de tudo que está acontecendo. Mas você sabe que há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou sobre sinais do final dos tempos, sinais do fim do mundo. E a primeira coisa que eu quero que você abra na sua Bíblia, nós vamos abrir em vários lugares hoje a Bíblia. Por isso que eu sempre peço, traga a sua Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Abra primeiro em Mateus capítulo 24, versículo 3 para mim, por favor. Está escrito assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha para mim, o final do mundo, olha aqui para mim, por favor. Escuta aqui, a gente vai ler, continua aberto a sua Bíblia. A primeira coisa, um dos sinais mais evidentes da volta do Senhor Jesus, se chama engano. Porque a primeira coisa que o Senhor Jesus disse, Ele falou assim: ninguém vos engane. O engano é uma das maiores armas do diabo. Não só a pessoa ser enganada, como também o pior engano que existe, que se chama auto-engano. O auto-engano é aquela que a pessoa acha que está bem com Deus, pelo fato de ser uma pessoa muito ativa na igreja, ou que quer o bem de todo mundo, ela pensa que está bem com Deus. Mas se ela morrer, ela vai perder a salvação. Não é porque eu sou pastor que eu estou salvo. Não é porque eu sou obreiro, sou um colaborador, sou um voluntário da obra de Deus que eu estou salvo, não. Não é porque eu venho na igreja todo dia. Claro, quem é salvo faz muito, porque está salvo, porque quer se dar. Quem é salvo mesmo quer ganhar almas, quer ajudar o próximo. Mas guarde uma coisa, o engano é a primeira coisa. Aí continua: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. A gente está tendo guerra? Lembre que não é só Ucrânia com Rússia, não. Estamos tendo várias guerras na África, em Israel também. E tudo parece que o mundo está uma panela de pressão. Parece que o que eu estou lendo aqui foi dito ontem. É ou não é verdade? Mas não, foi dito pelo nosso Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás. Aí ele continua: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Olha para mim, está tendo terremoto, teve um terremoto, está tendo no Brasil, pessoal. Teve um terremoto no Brasil, você acredita nisso? Olha que o Brasil está no meio da placa tectônica, que é quase impossível de ser atingido. E eu estava pesquisando, teve terremotos até no Brasil. O que mais a gente ouve falar são terremotos. Parece normal. Passou já algum tempo. Mas quem lembra do terremoto que a gente teve na Turquia, que parece que mais de 20 mil pessoas morreram, ou 50 mil, eu não lembro. Quem lembra? Faz alguns anos. Passou rápido, não foi? Você até esqueceu. Você até esqueceu. Aí diz assim: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, olha só, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você quer saber outra coisa que mostra que Jesus está perto e o mundo está perto de acabar?
o ódio que as pessoas têm, sabe do quê? De Jesus. Vocês viram o que aconteceu em Hollywood, né? Hollywood, a mulher falou, está vendo que o assunto menos falado aqui é sobre Deus. Sobre Deus. 3 dias depois teve aquela queimada que devastou toda a cidade. As pessoas, você pode falar de tudo, comece a falar de Jesus. A reação é 2. Ou vai começar a te amar, ou parece que vai ter aquele ódio. Não suporta ouvir esse nome. Quem já percebeu isso? E cada dia vai piorar a questão tanto da perseguição, do esfriamento do amor de muitos, mas ao mesmo tempo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, da mesma maneira que você vai ver pessoas odiando ao Senhor Jesus, você vai ver pessoas amando acima de tudo, tendo assim uma revolução espiritual na vida de cada uma delas. É forte, não é? Por isso que quando a gente fala para você ganhar almas, você está no caminho certo e no momento melhor que existe para ganhar almas, que é agora. Você vai ver ódio nas pessoas, mas também você vai ver muita gente que você nunca imaginou se converter, se entregar para Deus, se entregando a Ele. Inclusive em nome de Jesus, de cada um de nossos familiares também. Cada um dos nossos familiares. E aí, no 10, ele continua dizendo assim, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Olha para mim. Olha aqui para mim, por favor. Você se escandaliza lendo a Bíblia? Bom dia. Você se escandaliza lendo a Bíblia? A Bíblia diz que um rapaz, quis dormir com a própria irmã, fingiu que estava doente e dormiu. E no final foi morto pelo outro irmão. A Bíblia diz que um homem que era segundo o coração de Deus, traiu, ficou com a mulher de Urias, que era Davi, e foi lá e depois mandou matar ele. Agora eu te pergunto, a Bíblia esconde os erros, falhas das pessoas? E por que você se escandaliza quando alguém, seja do meio, pastores, bispos, obreiros, voluntários, você se escandaliza quando alguém faz algo errado e sai? Ou então você vê alguém fazendo algo errado, você se escandaliza e quer largar Deus? A Bíblia já falou que haveria escândalos, normal. Mas que esse escândalo não venha de ti, que esse escândalo não venha de você, e se veio, pede perdão a Deus e misericórdia. Não se assuste. Eu me lembro que a obreira que cuidou de mim, a obreira que, sabe, me fez receber o Espírito Santo, ela largou Deus e foi para o mundo. Eu fiquei sabendo que ela voltou para Deus agora, graças a Deus. Mas quando ela foi para o mundo, eu não me assustei, pelo contrário, eu coloquei minha barba de molho e falei, meu Deus, se ela caiu, imagina eu que sou um pobre pecador miserável nu, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque quem julga o outro, cai no mesmo erro que o outro foi julgado, que julgou. Pode observar, no que eu julgo, é onde aquilo a gente cai, é onde mais cai. Nunca esqueço de um homem que falava assim, levantava a cabeça, eu nunca traio minha mulher, esses aí que ficam caindo tudo, é um bando de perverso. Ele caiu justamente no erro que ele mais julgou. Ao invés de você julgar, ore pela pessoa. A pessoa precisa da oração. Você viu alguém que era tão firme na igreja, foi para o mundo, ore por ela, porque ela está sendo enganada pelo quem? Pelo diabo. Como tem gente dentro da igreja sendo enganada? Como assim dentro da igreja? A gente prega a verdade, mas ela fecha a mente dela para a verdade. Ela não suporta, ela tem ódio da verdade, mesmo dentro da igreja. Lembre que tinha 2 tipos de pessoas perdidas na igreja. A ovelha perdida, que se afastou da casa do pai,
e tinha também a dracma perdida. Dracma, ela perdeu dentro da casa. Então, não se escandalize, pessoal, com nada do que você vê. Nada pode escandalizar você, nada. Já vi pessoas dizendo, eu saí da igreja porque eu vi muito mau exemplo. Mas tem muito bom exemplo também. E a Bíblia é o meu maior exemplo. Meu maior exemplo é Jesus Cristo, é o Senhor. Ele é meu exemplo, não homem. Como que você quer extrair de uma pessoa que é imperfeita a perfeição? Se você quer extrair do homem a perfeição que só Jesus é, só Deus é, você está sem pensar. Então pense, pessoal, eu não posso extrair do homem aquilo que só Deus pode dar. Perfeição, perfeito é só quem? Só quem, pessoal? Diga bem alto, perfeito, só Deus. Então, imagina eu cobrar você a perfeição. Claro, nós temos que santificar o nome de Deus. Deus já é santificado, é o nome dele. Na nossa conduta, na nossa espiritualidade, no nosso dia a dia. Por isso que você tem que receber o Espírito Santo. Mas eu não vou cobrar do outro, a não ser, você deu mau exemplo, você tem que ser perfeito. Não, eu não vou cobrar do outro, porque eu sei que também ninguém é perfeito. Quem está me compreendendo? Então não se escandalize não. Se você ouvir algum mau exemplo, você fala, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa e de mim também. Porque a gente pode errar. Pode ou não pode? E antes da gente continuar o versículo, tem em Provérbios diz assim, antes da queda, gaba-se o coração. Então, antes da pessoa cair, ela se acha que nunca vai cair. Que a gente venha tomar cuidado, cada um de nós. É ou não é verdade? Quem concorda comigo? Aí, no 11 diz assim, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha para mim, nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Diga aí bem alto, nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, por isso que você precisa da presença de Deus para perseverar até o fim. E o relógio, pode fechar a sua Bíblia que eu vou mandar abrir daqui a pouco em outro lugar. O relógio do final dos tempos foi criado justamente do juízo final, o relógio do juízo final, para mostrar o quão perto a humanidade está de ser destruída, para o final dos tempos acabar. Esse relógio mostra o quão perto nós estamos próximos do final dos tempos, não é verdade? Mas o relógio mais preciso é a Bíblia. Estava falando da bomba atômica, era ou não é verdade? Abra a sua Bíblia aí, só para você entender. Apocalipse, coloca para mim aí. Apocalipse 16, versículo 8. 16, versículo 8. Coloca para mim, por favor, no telão, para nós lermos. Olha só. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Não é isso que é uma bomba atômica? Não é isso também que é hoje o sol parece estar mais quente do que antes? É ou não é verdade? Agora, olha só outro exemplo. Isaías capítulo 24, 19. Coloca para mim. Isaías 24, 19. De todo está quebrantada a terra. De todo está rompida a terra. E de todo é movida a terra. Continua no 20. Continua no versículo 20. 24, 20. De todo cambaleará a terra, como ébrio, e será movido e removido como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ele, cairá e nunca mais se
que ele está falando? Que a terra está o quê? Chacoalhando. Terremotos. Terremotos. Olha aí. A Bíblia é o maior relógio mais preciso que tem para mostrar o final dos tempos. Já falou, já se estava falando. Para a gente buscar o Espírito Santo, volta aí Apocalipse 6:4. 6:4. Você vai ver uma das coisas que mais prova o final dos tempos. Olha como é forte. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse o quê? A paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha para mim, o que mais as pessoas hoje dizem é o quê? Estou sem paz. Sem paz. A falta da paz prova que as pessoas estão longe de Deus. E um detalhe, prova final dos tempos. E para a gente terminar no último versículo, para você entender como que realmente a gente está vivendo o final dos tempos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu vou do 1 ao 4. Olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E eu finalizo aqui falando para você uma coisa. Fica de pé para eu falar isso para vocês. Por favor, se hoje fosse o fim do mundo, se Jesus voltasse hoje ou te chamasse pela morte, você tem certeza da sua salvação? Como que está a sua vida espiritual com Deus? Então, é melhor você pedir misericórdia a Deus agora. Sim, humilhe para Deus, porque não tem pecado que Deus não possa perdoar. Deus te trouxe aqui para salvar a sua alma, e Ele vai salvar você agora. Tem aquela música, Pastor Elias, o dia vai chegar, estou me preparando. Eu quero que você cante ela, por favor. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos.